Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e põe nele a sua esperança. Queridos, estamos em Isaías 21 e com certeza Deus irá falar muito conosco nesta manhã. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo até o final e a compartilhar esta mensagem e dar também o teu like para que esta palavra possa chegar a mais pessoas. Se você tem sido abençoado através desta palavra, eu convido você a abençoar alguém compartilhando essa mensagem. E se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e então você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma palavra. Queridos, vamos à leitura da palavra de Deus em Isaías 21, do verso de número 6 ao verso de número 10, que nos diz assim: Porque assim me disse o Senhor, vai e põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. E então respondeu e disse: Caída é a Babilônia, caída é. E todas as imagens e esculturas dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ai, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isto vos anunciei. Queridos, em Isaías 21, o Senhor faz uma advertência contra os moradores de deserto. Eles serão consumidos. É isto que está na abertura deste capítulo. Toda dor e gemido que eles causaram será silenciado. Deus ordena ao profeta que coloque um vigia na torre. Sua função é avisar sobre tudo que se aproxima da cidade. E aqui vale uma nota. Precisamos estar em alertas com relação a tudo em nossas vidas, queridos. Principalmente no mundo espiritual. Devemos ser como sentinelas vigilantes. Não podemos deixar passar nenhum detalhe. Tudo deve estar diante de Deus em oração. Somente assim estaremos seguros, pois o próprio Jesus disse que devemos olhar, vigiar e orar. Queridos, para que entendamos o capítulo de número 21, nós precisamos entender um pouco da história. Então eu quero que você venha comigo e entenda o desenrolar desta história e desta profecia. Em 722 a.C., um príncipe caldeu da região do Golfo Pérsico, chamado Marduk-apal Idná, chamado também de Merodach-Baladã, em Isaías 39, revoltou-se contra a Assíria e capturou a Babilônia e foi coroado rei da Babilônia. Em Elão, uma nação ao nordeste da Babilônia, apoiou a sua revolta. Contudo, Sargão conseguiu expulsar Merodach-Baladã da Babilônia. Após a morte de Sargão, em 705, é bom que frisar esta data aqui, porque nós não estamos falando ainda do grande império neobabilônico. Merodach-Baladã, junto com as tropas elamitas, se revolta contra Senaqueribe. E em 702, Senaqueribe finalmente derrotou ele, a Elão, e devastou sua terra ao redor do Golfo Pérsico. Sem dúvida, Isaías estava profetizando sobre essa situação, e eu queria que você entendesse isso. Ezequias, rei de Judá, após a morte de Acaz, e outros membros da sua corte real, achavam que Merodach-Baladã seria capaz de acabar com a força do Império Assírio.
Mas Isaías estava avisando-os de que isto não aconteceria. Preste atenção. Na profecia de Isaías, o profeta Isaías retratou uma invasão do deserto pelo mar, ou seja, a Babilônia pelo Golfo Pérsico, como sendo semelhante a uma tempestade no deserto se aproximando. Talvez Isaías visse o cavalgar dos cavalos pelo deserto e levantando uma grande poeira, como se fosse uma tempestade. O invasor foi provavelmente Merodach-Baladã aqui, que surgiu repentinamente das regiões desérticas para se revoltar contra a Síria. Veja, queridos, Deus deu a Isaías uma visão sobre a investida da Babilônia contra a Síria. O profeta ouviu o grito de guerra para que Elão e Média, ao norte de Elão, atacasse a Babilônia e a libertasse da Assíria. Aparentemente, Merodach-Baladã sentiu que seria capaz de parar o avanço assírio e assim libertar toda aquela região. Preste atenção aqui. Isaías descreve como ele está se sentindo por causa das visões e como as pessoas que serão atingidas pelo juízo. É isso que você vai ler se você estiver lendo os versos de número 3 até o 5. E como essas pessoas estão se comportando. Isaías fala de como ele está se sentindo, vendo aquele juízo se aproximando, e de como as pessoas estão se comportando. Por causa da profecia que ele estava prestes a anunciar, ele sentia dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Perplexo, ele tremia e estava em um estado de horror. E o contraste, e veja, havia um contraste entre o sentimento de Isaías e as pessoas ao seu redor que viviam como se nada estivesse acontecendo. Eles continuaram em uma atitude de celebração sem perceber as implicações do que estava acontecendo ou por acontecer. Talvez Isaías estivesse aqui vendo profeticamente um banquete que seria feito quando os homens de Merodach-Baladã viessem a Jerusalém, episódio que é registrado em Isaías 39. Isaías percebeu que a Babilônia, sob o controle de Merodach-Baladã, não poderia mudar o que Deus ordenou. Portanto, em vez de comer, eles deveriam ter se preparado para uma batalha, o que estava implícito nas palavras: preparem-se os escudos. E aqui vale uma nota, queridos. Os escudos feitos de pele de animais precisavam ser esfregados com azeite de oliva para evitar que eles se rasgassem. Deus diz a Isaías que deve haver alguém observando a batalha entre a Babilônia e a Síria. O vigia devia procurar qualquer que viesse em seu caminho para trazer notícias sobre a batalha. E o vigia olhava dia após dia, até que finalmente alguém chegasse com a mensagem de que a Babilônia havia caído e os seus deuses estavam despedaçados no chão. O impacto emocional desta mensagem sobre o povo de Judá, que esperava que a revolta da Babilônia fosse bem sucedida, seria impressionante. Eles esperavam que a aliança que Ezequias fez com a Babilônia quebrasse o domínio assírio, mas não era para ser assim. Senaqueribe expulsou Merodach-Baladã da Babilônia e, conforme declarado anteriormente, em Isaías 13, o rei assírio acabou destruindo a cidade em 689 a.C. A queda da Babilônia pareceu a gota d'água, queridos, para os israelitas, para os judeus. Agora ninguém poderia parar o império assírio, e assim Judá se sentiu emocionalmente esgotado.
como um grão da eira, conforme lemos em Jeremias 51, verso 33. Eles se sentiram como um grão trilhado. Isaías encerra a sessão, reforçando que a sua mensagem era de Deus e que ele estava apenas contando o que tinha ouvido do Senhor Todo-Poderoso. Judá não deveria confiar nos babilônicos para salvá-los. Este homem do deserto, junto ao mar, que é Merodach Baladã, não teria sucesso em ajudá-los. É bom que se diga que nós não estamos falando, mais uma vez, é bom que se diga que nós não estamos falando do grande império neobabilônico, que depois irá surgir e será um reino poderoso e que também atacará Judá e levará cativo o seu povo. Mas essas revoltas aqui, descritas pelo profeta Isaías, é um tempo em que os assírios estão exercendo juízo sobre aquelas nações. E Judá ficou refém, pois Deus estava mandando uma mensagem direta para o seu povo, dizendo que era melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, do que alugar exércitos para tentar salvá-los. Porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Queridos, orem comigo nesta manhã e vamos colocar a nossa esperança somente em Deus. Querido e eterno Deus, eu te glorifico nesta manhã por essa palavra, Senhor. Eu te glorifico porque podemos ver, ó Deus, que o Senhor está no controle da história e que o Senhor sempre governou todos os reinos pelo seu poder e pela sua soberania, Senhor. Pai, eu oro para que entendamos que tudo está no controle das tuas mãos e que o Senhor salva e que o Senhor livra a quem, ó Deus querido, o Senhor quer livrar e guarda a quem o Senhor quer guardar. E sempre haverá, ó Deus querido, um povo fiel que o Senhor protegerá com a sua forte mão. Por isso, meu Deus, fica conosco nesta manhã. Guarda também a nossa casa, a nossa família, pois confiamos em Ti. E que este dia, Senhor, seja um dia de paz. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você que compartilhe esta mensagem e dê também o teu like para que esta palavra possa chegar a mais pessoas. Eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.